Amados irmãos e irmãs, quando lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, vemos uma passagem da vida de Jesus em que ele entra no templo para ensinar. E entrando no templo para ensinar, exorta as pessoas à conversão e certamente professa as verdades que devem ser proclamadas. E as pessoas, quando viram Jesus pregar, Jesus ensinar, disseram que ele pregava diferente, que ele pregava com uma autoridade, não como os mestres da lei. Interessante. Mas quando pensamos nessa autoridade, nos perguntamos: que autoridade é essa? Ou mesmo, o que é autoridade? Mas para a gente compreender o que é autoridade, devemos nos questionar o que não é autoridade, porque vivemos em um mundo onde se vive de forma muito evidente essa crise de autoridade. Não sabemos mais o que é autoridade. Por exemplo, o que não é autoridade? A autoridade jamais vai ser uma força pessoal ou uma força motivada por um cargo, por um status, jamais. E o que seria autoridade? Autoridade é tudo aquilo que a gente recebe do alto, que a gente recebe de alguém que está acima de nós. Por exemplo, o patrão com o empregado. Quando o patrão percebe que o empregado tem certos atributos que pode levá-lo a subir na empresa, subir no empreendimento, então ele imediatamente faz com que aquele empregado suba de cargo. Mas quem que conferiu aquela autoridade? O patrão. A mesma coisa o presidente com o seu povo, quando o presidente é eleito, escolhe pessoas dentre o povo para ajudá-lo a governar. E ele lhe confere àquelas pessoas autoridade. E foi o presidente que conferiu aquelas pessoas autoridade. E aí também podemos citar um exemplo do pai e da mãe. Quando o filho vai crescendo, não existe melhor forma de educar o filho do que conferir a ele responsabilidade sobre determinadas coisas, dando a ele funções. E essas funções é a autoridade. Então o filho passa a ter autoridade sobre certas escolhas, sobre organizações, sobre o seu tempo. Aos pouquinhos vai exercendo autoridade, porque recebeu do pai e da mãe. E da mesma forma que essas pessoas receberam autoridade de uma outra pessoa, aquele que conferiu a autoridade também recebeu de uma outra pessoa, e aí foi recebendo de outro, e de outro, e de outro, até chegarmos ao topo dessa pirâmide de autoridade. E quando perguntamos assim, mas da onde que provém a autoridade? De Deus. Quando chegamos no topo de tudo, percebemos que Deus é a maior de todas as autoridades, que dele provém todo o poder, toda a força, toda a majestade. E quando Deus nos confere autoridade a alguém sobre algo, é porque essa pessoa correspondeu à sua vontade e às suas expectativas. Quando Deus confere para você uma autoridade, a autoridade de pregar, a autoridade de admoestar, de exortar, de ensinar, é porque você, de alguma forma, correspondeu à vontade de Deus. É porque você está correspondendo à expectativa divina. E tá aí, outra palavra que a gente pode meditar: vontade. E não qualquer vontade, vontade de Deus. E nos perguntamos: qual é a vontade de Deus? Essa pergunta deve sempre fazer parte das nossas reflexões. Tem que calar dentro do nosso coração essa pergunta. Hoje, daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 10 horas, você tem que estar se perguntando constantemente: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, a vontade de Deus para a nossa vida, de um modo geral, é que sejamos salvos e que sejamos santos. E aí um outro ponto que a gente tem que refletir bem: o grau de autoridade corresponde ao grau de santidade. E o que é santidade? Santidade é igual a comunhão com Deus. A santidade concede para cada um de nós
toda autoridade, porque à medida que eu estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com a autoridade suprema, com a maior de todas as autoridades. Estando com Deus, eu exerço nele, por meio dele, toda a autoridade. E isso significa que assim eu estou acima de todas as dificuldades, estou acima de todos os obstáculos, estou acima de todas as tentações e até mesmo de todos os inimigos, porque eu estou com a maior de todas as autoridades, que é Deus. Com essa autoridade eu não só afasto os demônios da minha vida, meus irmãos, como eu exorcizo eles todos da minha vida. E é interessante que nessa narrativa de Marcos, o Evangelho de Marcos capítulo 1, nós vemos que logo após ensinar, uma pessoa no meio da multidão, do povo que ouvia o ensinamento de Jesus, começou a se manifestar. Um demônio, uma pessoa que estava possuída por um espírito impuro, começou a se manifestar por causa do peso da autoridade das palavras de Jesus, uma autoridade que incomodou os demônios. Eu digo para vocês, a santidade é o que move o coração de Deus para nos proteger de todas as ciladas do inimigo. Podem ter certeza disso. Não pensem que é necessário ser exorcista para espantar os demônios da nossa vida. Não. Basta sermos santos. Padre, mas é difícil ser santo. A santidade consiste numa busca. Quando você busca a santidade, você busca Deus. E quando você busca Deus, então você está no topo, junto com Ele, em comunhão com Ele, na graça com Ele. A busca pela santidade é um grande exorcismo. Como tantos santos, que a gente vê na história, somente a presença dos santos já espantava todos os demônios. Obviamente que isso não significa que a partir de hoje nós temos autoridade para poder rezar o ritual de exorcismo, Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todo o poder, toda a autoridade, toda a força é nos dada por meio da santidade. A santidade é estar em comunhão com Deus, é estar em graça com Deus, com nosso Senhor. E se você se sente muito atacado pelo demônio, se você se sente muito atacado por tantas dificuldades, por tantas tentações, por tantas cruzes, procure Deus, procure a santidade, procure a graça de Deus, e pode ter certeza que você vai ter ali naquele momento toda a força, toda a graça, toda a misericórdia, todo o sustento necessário para a tua vida, toda a proteção. Com Deus você pode tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.